Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Lucivânia. Na aula de hoje trago esse lindo trabalho. Olha só, tanto dá para você fazer ele como um tapete, como para usar na mesa, como um trilho de mesa. Eu trabalhei com o fio 6, a agulha 3,5 milímetro. Durante a aula, eu passo como você consegue fazer essa peça maior. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar a lista de material que eu usei. Vou deixar também as medidas. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Assistam o vídeo até o final. Se mesmo assim você ficar com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou procurar respondê-la. Antes de iniciar a aula, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva, que ative o sininho das notificações. Dessa forma, você será avisado sempre que chegar vídeo novo aqui no canal. Se você assistir essa aula e gostar, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, o seu gostei. Se puder compartilhar com mais pessoas, ficarei imensamente grata. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, a gente vai trabalhar com o fio 6 e além do fio, vamos precisar aqui de uma agulha para crochê 3,5 milímetro, uma tesoura. Vamos usar também aqui uma agulha para fazer os arremates. Essa aqui é uma agulha de tapeceiro. Vamos precisar de 4 marcadores, pérolas, e também eu uso cola para fazer os arremates. Então, vamos pegar aqui o fio. Aqui para a base eu vou usar um fio 6, um fio natural. Fazer aqui o nozinho inicial. Vamos fazer um cordão com 53 correntes. Vamos procurar fazer umas correntinhas bem folgadas. Fiz aqui as 53 correntes. Se você quiser fazer esse trabalho maior, você vai aumentando daqui em diante de 12 em 12 correntes, até atingir o tamanho que você deseja. Então, feita as 53, eu vou pular aqui 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir dessa forma, fazendo ponto alto para cada corrente, até chegarmos lá no final do cordão. Cheguei aqui no final do cordão, então aqui a gente fica aqui, ó, com as correntinhas que a gente fez para virar e mais 49 pontos altos. Aqui no ponto alto de número 49, aqui no último, na mesma corrente que eu fiz ele, eu vou fazer mais 5 pontos altos na mesma corrente.
contando com aquele que a gente já tinha feito, a gente vai ficar com 6 pontos altos dentro da mesma corrente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui fica a voltinha aqui. Agora, a gente vai, aqui desse outro lado, a gente vai fazendo ponto alto em cada corrente. Vai ficar igual. Esse aqui vai ser um espelho. Vamos repetir todo esse lado. Aqui, a gente já pode ir conduzindo aqui esse fio junto aqui. Dessa forma, já vai ficando feito o arremate dessa ponta. Então, eu fiz aqui toda a extensão, olha só. Cheguei aqui nas correntinhas que a gente fez para iniciar e virar. Então, aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos aqui, ó, na primeira correntinha, pegando só essa alça aqui, ó. Só essa alcinha aqui da corrente. Vamos fazer dentro dela 5 pontos altos. Fiz aqui dentro 5 pontos altos. Agora, a gente conta com as correntes, aí fica 6 pontos iguais, igual aqui, a voltinha que a gente fez aqui, ó. Então, vamos aqui nas correntes, vamos contar 1, 2 na terceira. Vou pegar aqui essa alcinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, olha, desse lado e o outro ficou igual. Então, ficamos aqui 6 pontos altos aqui na curva, 6 pontos altos aqui na outra curva. Na extensão, ficamos com 48 pontos altos. Então, pessoal, os marcadores, o que que a gente vai marcar? Vamos marcar o primeiro ponto da lateral e o último ponto da lateral. Se você consegue, depois da base pronta, você consegue marcar lá a última carreira, beleza. Se você acha que você tem mais dificuldade, você pode começar a marcar aqui, desde a primeira carreira. Então, cada carreira, cada volta, você vai subindo o marcador, até chegar na última, tá? Mas eu vou te ensinar dessa forma e vou te ensinar também quando a base tá pronta, como é que a gente segue a linha reta para fazer a marcação. Marcando lá na última carreira da base, que é onde a gente vai precisar realmente da marcação, fica mais fácil, né? Então, aqui, ó, se você quiser marcar desde aqui da primeira carreira, você vai marcar aqui, ó. Vai tirar os 6 pontos altos da curva e vai marcar o primeiro da lateral. A mesma coisa desse lado. Você tira aqui, ó, tira os 6 pontos altos da curva, marca aqui o último e aqui o primeiro. Mesma coisa aqui, tira os 6 da curva e marca aqui, ó. Marca este e este. O primeiro e o último da lateral aqui. Então, vamos seguir. Para iniciar a próxima volta,
eu vou para o próximo ponto alto, alongo e vou para o próximo ponto alto. Antes disso, quero dizer para você, se você quiser fazer essa base, trabalhando, pegando só a alcinha de trás aqui do ponto, você pode fazer, vai ficar um detalhe a mais na base. Mas eu, como tenho o ponto folgado, eu não costumo fazer, tá? Porque trabalhar pegando aqui na alcinha de trás é mais para quem tem o ponto mais apertadinho. Porque para quem tem o ponto folgado como eu, não dá muito certo, tá? Eu não gosto do jeito que fica os meus pontos pegando aqui pra trás, quando são muitas carreiras. Quando é uma carreira ou duas, beleza. Mas quando são muitas carreiras, tipo aqui na base, que a gente vai trabalhar várias voltas em pontos altos, daí eu não gosto de trabalhar pegando a alcinha de trás. Mas, se você quiser, você pode, ok? Pode trabalhar todas as carreiras pegando só essa alcinha de trás aqui. Então, até eu vou te passar aqui como eu faço quando eu vou trabalhar, pegar só a alcinha de trás. Como é que eu inicio aqui a carreira? Ó, eu dou uma leve alongada, vou para o próximo ponto, pegando a alça de trás para frente e levo essa alcinha aqui lá para trás. Assim, ó. Aí, aqui, eu inicio, ó, botando aqui a agulha aqui, puxa a laçada, ó, aqui eu já inicio o meu primeiro ponto alto, pegando só na alça de trás, ó. É dessa forma que eu faço todas as carreiras que eu vou trabalhar, pegando só a alça de trás. Mas, aqui não é o caso, aqui eu vou trabalhar pegando as duas alças. Então, vou dar uma leve alongada, vou para o próximo ponto, pegando as duas alças, subo aqui essas duas alças, laço, seguro aqui, ó, apertando, ó, veja que eu alonguei as duas. Tiro as duas da agulha e faço uma correntinha um pouco mais apertada. Dessa forma, aqui já fica sendo o meu primeiro ponto alto. Eu não gosto de subir direto com as 3 correntes, porque a gente vai trabalhar, como eu falei, uma base com vários pontos altos, várias carreiras, todas em pontos altos. E se subir aqui com as correntinhas, vai ficar sempre aquela marcação. Então, eu trabalhando dessa forma, que eu iniciei aqui, não fica marcado. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá na curva. Segui aqui por toda a lateral, então, cheguei aqui onde temos os 6 pontos altos da curva. Neles, a gente vai fazer 2 pontos altos em cima de cada um. Então, nessa volta aqui, a gente ficou com 6. Nessa que a gente tá fazendo, vamos ficar com 12. Vamos dobrar a quantidade de pontos. Então, em cima de cada ponto alto, vamos fazer 2. Então, aqui ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Aqui é o primeiro ponto da lateral. Então, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Lá na outra curva, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Na lateral,
não muda. A base toda é ponto alto em cima de ponto alto. Então, fiz aqui a outra curva. Vamos fazer o fechamento. É sempre os fechamentos das voltas. Eu costumo fazer sempre da mesma forma. Vou aqui no primeiro ponto, pegando aqui essa alça da correntinha e prendendo com um ponto baixíssimo. Então, agora, vamos iniciar a próxima volta. Também, os inícios de volta, sempre eu inicio da mesma forma. Dou uma leve alongada aqui nessa alça, vou para o próximo ponto, pegando aqui as duas alças, puxo a laçada e alongo também. Deixo as duas alças do mesmo tamanho. Laço o fio, ó, seguro aqui, ó, dando uma leve pressionada, tiro as duas alças e faço uma correntinha um pouco mais apertada. Olha, dessa forma, fica aqui o meu primeiro ponto alto. É sempre assim, é sempre indo para o próximo ponto, que eu sempre inicio aqui as voltas. Aqui a gente vai seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto por toda a lateral. Olha, veja que da forma que eu estou passando para vocês. Olha, aqui, como a gente iniciou, né? Lá no início, a gente subiu com as correntes. Olha como fica diferente. Aqui onde a gente sobe para a carreira seguinte de corrente e como sobe da forma que eu tô passando para vocês. Olha, não dá para ver aonde a gente inicia a volta. Então, numa base como essa, que vai ser voltas de pontos altos, é bom fazer assim para não ficar aquele risco, aquela marcação. Então, vamos seguir aqui fazendo até chegar na próxima curva. Fiz aqui toda a lateral. Cheguei aqui na curva, veja que estou aqui, ó, no meu primeiro aumento. Então, no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos juntos. Aqui o segundo aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto, 2 pontos juntos. Então, por todas as carreiras, a gente vai trabalhar assim. Onde tem aumento, a gente faz dessa forma, ó. Aqui o aumento da carreira anterior. Então, no primeiro ponto, a gente faz um ponto. No segundo ponto do aumento, a gente sempre vai fazer o aumento ali. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto do aumento, a gente faz o aumento. Que é 2 pontos altos juntos. Um ponto sozinho, aqui 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, no próximo 2 pontos juntos. Ficamos aqui também com um total de 6 aumentos. Então, pessoal, em cada carreira, a gente fica com um total a volta toda de 12 pontos de aumento. 6 aumentos em cada curva. E os aumentos serão feitos sempre no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Então, feito aqui os 6 aumentos,
na lateral não muda em nada, ponto em cima de ponto. O que a gente tem que cuidar é que em todas as voltas que a gente vai fazer nessa base, cada curva tem 6 aumentos, em cada carreira. A volta toda, 12 aumentos. Sempre temos que cuidar isso. Não podemos deixar de fazer nenhum aumento, porque lá no final, quando a gente for trocar de cor e fazer os motivos que a gente vai fazer no final do tapete, não vai dar certo se você pular algum aumento. Então, sempre quando terminar a volta, você faça a contagem. 6 aumentos nessa curva, 6 aumentos na outra curva. Olha, pessoal, então, eu finalizei aqui a minha volta de número 3, que a gente estava fazendo, né? Fiz aqui o fechamento, como eu passei para vocês antes. Iniciei aqui a próxima volta, que é de número 4. Fiz pontos altos em cima de pontos altos, aqui por toda a lateral, que aqui não muda. Então, eu cheguei aqui, ó, no primeiro aumento da carreira anterior. Então, aqui no primeiro ponto alto do aumento, a gente faz um ponto alto. E aqui no segundo, a gente faz 2, que é o aumento. Dessa forma. Aí, a gente segue fazendo ponto alto até chegar no próximo aumento. Olha, aqui está o próximo aumento. No primeiro, faça um ponto alto. E no segundo, 2, que é o aumento. Então, cheguei aqui no último aumento. Então, nessa volta, os aumentos ficaram separados por 2 pontos altos. Na volta anterior, entre um aumento e o outro, a gente tinha um ponto alto. Nessa volta de número 4, entre um aumento e o outro, a gente tem 2 pontos altos. Na próxima volta, entre um aumento e outro, vamos ter 3 pontos altos. E assim a gente vai seguir nessa sequência. Então, aqui, ó, nessa volta, sempre que a gente chega aqui no último aumento, a gente volta e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Então, tá correto. Aqui a gente faz ponto alto em cima de ponto alto. Ali naquela curva, vamos repetir os 6 aumentos. Então, dessa forma, a gente segue aqui, terminando essa volta, começando a próxima e fazendo da mesma forma. O aumento sempre em cima do segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Ó, pessoal, então, dei aqui uma adiantada na base, seguindo da mesma forma que eu orientei. Fiz aqui um total de... Ó, vou contar aqui da primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou aqui com 9 voltas. Todas elas em pontos altos. Cada volta... No total da volta, temos 12 aumentos, 6 aumentos em cada curva. Então, olha, se você se orientar aqui, ó, por um aumento, ó, aqui,
você seguir reto, ó, em todas as voltas vai ter um aumento aqui, olha. Os 6 aumentos. Então, nessa volta aqui de número 9, a gente fica com um total, a volta toda, 204 pontos altos. A base fica perfeita, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Então, tem as carreiras certinho, aumento em cima de aumento. Repetindo, temos um total de 204 pontos altos. Agora, a próxima volta, que é a última volta da base, vamos fazer ela em pontos baixos. Vamos seguir na mesma dinâmica, fazendo ponto baixo em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento. Dou uma leve alongada, vou para o próximo ponto, pegando as 2 alças, alongo novamente, tiro as 2 alças da agulha. Aqui é o meu primeiro ponto baixo. Dessa forma, a gente vai seguir por toda a volta. Ponto baixo em cima de ponto alto. E aumentos em cima de aumentos. Então, também vamos ter 6 aumentos em cada curva. No total da volta, vamos ter um total de 12 aumentos. E no total da volta, vamos ter 216 pontos baixos. Então, essa volta de pontos baixos é a 10ª volta aqui da base. 9 em pontos altos e 1 em pontos baixos. Fiz aqui a volta toda em pontos baixos, olha aqui com os 6 aumentos. Aqui no final, olha, fiz aqui o último ponto baixo, não vou prender com um ponto baixíssimo, eu vou fazer o fechamento cortando aqui o fio. Puxar aqui essa laçada. Vou fazer o fechamento aqui com uma agulha de tapeceiro. Então, vou pegar esse fio aqui e passar em uma agulha de tapeceiro. Então, a gente vai aqui, ó. Temos aqui o primeiro ponto baixo, aqui o segundo. Eu vou no segundo, pegando aqui, ó, as 2 alças. Ó. Vou passar pra trás. Agora, eu vou voltar aqui dentro desse ponto que a gente tava fazendo, aqui, ó. Também pegando aqui, ó. Colocar dentro, pega aqui as 2 alças aqui. Agora, aqui, eu vou passar aqui no ponto que a gente pulou, né? Que a gente pulou um, foi pro segundo. Agora, aqui atrás, a gente passa aqui, ó, só pra afirmar. Passa aqui naquele ponto que a gente pulou. Dessa forma, o fechamento fica ok. Agora, para fazer aqui o arremate, vou passar a agulha por trás de uma alça aqui, ó, de qualquer ponto. Com a ponta da agulha, eu vou desfiar aqui esse fio em 2 partes. Uma das partes, vou puxar aqui por trás. Assim. Sempre cuidando para não repuxar o ponto que a gente fez aqui na frente. Agora, aqui pode dar os 2 nó. O primeiro não aperta, o segundo sim, já pode apertar. Vou passar de volta esse fio
aqui na agulha de tapeceiro para esconder por trás de alguns pontos. Agora aqui a gente vai esconder, ó. Pegando a alcinha do ponto, esconde por trás de alguns pontos. Tirei da agulha. Ajusta. Agora sim, a hora que a gente entra com um pinguinho de cola. Ó, ergue aqui a ponta, aqui debaixo, coloca só um pinguinho de cola. Eu uso essa cola aqui, é a cola jeans da Acrylex. Aí você pode usar aí a cola que você tem costume. Dá uma boa ajustada para não ficar repuxado. Agora podemos já cortar o excesso. Dessa forma, fica feito o arremate, ó. E na frente, olha, fica perfeito. Veja que a nossa base, feita os inícios de carreiras como eu passei para vocês, olha, perceba que não fica aquele risco aqui, ok? Ó, foi mais ou menos aqui, ó, onde a gente fazia os inícios de carreira, mas não fica, não dá para perceber, ó. Por isso que eu gosto de fazer assim, que não fica aquela marcação. Agora, pessoal, a gente vai colocar os marcadores. Lembra que eu falei que no final da base, né, que aqui a base está pronta. Fizemos 10 carreiras, 9 em pontos altos e 1 em ponto baixo. Então, agora, a gente vai colocar os marcadores. Então, a gente vai aqui, ó. Aqui na primeira carreira, temos aqui os 6 pontos da curva. Aqui é o primeiro da lateral desse lado e aqui é o primeiro da lateral desse lado. Então, aqui nesse primeiro ponto, a gente vai traçar uma linha reta assim, ó. Ponto em cima de ponto. Ó, esse aqui. É aqui que a gente vai colocar o marcador. É no ponto reto, aqui é o primeiro. Então, aqui eu vou colocar o primeiro marcador, que aqui é o início da lateral. Aqui desse lado, você pode fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui, primeira carreira, aqui o último ponto da lateral. Daqui pra cá já é curva, né? Então, aqui, ó, o último ponto da lateral, a gente vai subir reto, ó. Aqui. Então, aqui eu vou colocar o outro marcador. Se você quiser contar, você pode contar aqui, ó. Depois da marcação de um marcador ao outro, a gente fica com 48 pontos, que é os 48 pontos da lateral. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado. Pego aqui o primeiro ponto. Aqui. A mesma coisa eu fazer aqui desse outro lado. Aqui é o último ponto aqui da lateral, ó. Antes dos 6 da curva. Então, é nele que eu vou seguir reto. Aqui. Então, aqui a gente coloca o marcador. Então, ficamos com as 4 marcações, ó. 1, 2, 3 e 4. De um marcador ao outro, a extensão da lateral, temos 48 pontos. E aqui na curva, aqui na última lateral, se você medir, ou se você contar, aqui desse marcador,
fazendo toda a curva até nesse marcador, a gente tem 60 pontos. E daqui na lateral, temos 48. Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, eu vou entrar aqui com esse fio, ele é um mesclado, ó. Ele é um fio 6. Então, eu vou iniciar aqui, ó. Aqui é a curva, aqui é o início da lateral. Então, nesse marcador aqui, ó, de início de lateral, eu vou iniciar aqui. Vou dar aqui a laçada inicial. Aonde eu tenho o marcador, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos. Agora, aqui a gente vai fazer aquela florzinha. Então, assim, depois dos 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Vamos alongar essa alça, assim, ó. Vou laçar o fio, vou voltar aqui, ó, na última corrente, puxar uma laçada, alongar do mesmo tamanho. Então, aqui já ficamos com a primeira que puxamos e mais 2. Laça, volta na mesma corrente. 3. Laça e volta na mesma corrente. E alonga. 4. Laça, vamos para a base. Pula um ponto de base e no próximo, vamos repetir as laçadas. Colocar aqui, puxar, alongar. Segura com esse dedo. Uma vez, laça, puxa e alonga. 2, laça, puxa e alonga. 3, laça, puxa e alonga. 4. Veja que eu fiz as 4 laçadas em um ponto só. Laça. Vamos pular 2 pontos da base. No próximo, puxa a laçada, alonga. Olha só a quantidade que tem que alongar. Ó, segura com esse dedo. Uma vez. 2 vezes. 3 e 4. Olha, ficamos com todas essas laçadas na agulha. Agora, a gente vai laçar e vai tirar todas essas alças de uma vez só, ó. Agora, vem, pega o fio e faz uma correntinha, fechando assim. Aqui, vamos subir uma corrente, alonga, aqui já fica sendo a primeira laçada. Laça o fio, agora vamos aqui, ó, dentro desse espaço aqui, ó. Puxa uma, aqui já a segunda, a terceira e a quarta. Veja, sempre alongando muito bem. Laça, tira todas as alças da agulha, uma corrente para travar. Uma corrente de separação, igual fizemos aqui no início. Laça, pula um ponto de base no próximo. Vamos fazer aqui uma sequência de 6 pontos altos, um em cada ponto de base. 2, 3, 4, 5 e 6. Olha, aqui ficamos com a primeira florzinha, que na outra volta que a gente vai completar ela.
Ela vai ter 6 pétalas e aqui tem só 4. Na próxima volta, vamos fazer mais 2 aqui em cima. Então, vamos para a próxima flor. 1, 2 correntes. Vamos alongar. Aqui já fica sendo a primeira alça. Vou laçar o fio. Na mesma corrente, a segunda alça, alonga, laça na mesma corrente, a terceira alça, laça na mesma corrente, a quarta alça, sempre alongando muito bem. Laça, vamos para a base. Pula um ponto de base e no próximo, vamos fazer as 4 laçadas. Uma, sempre alongando. Olha a quantidade que alonga, ó. 2, 3 e 4. Laça, pula 1, 2 de base. No próximo, mais 4 laçadas. 1, 2, 3 e 4. Sempre alongando. Se você não alongar, você não vai conseguir tirar todas essas alças de uma vez só e a tua flor não vai ficar legal. Tem que alongar. Agora, eu vou laçar, vou passar aqui por dentro de todos esses pontos, sair aqui em cima. Agora, eu pego aqui o fio, faço uma corrente, travando assim. Sobe uma corrente, alonga. Vamos fazer mais 3 laçadas aqui dentro. Contando com essa, ficamos com 4. Aqui já é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Laça, tira todos da agulha, uma corrente para travar. Uma corrente de separação, pula um de base e aqui já vamos começar a sequência de 6 pontos altos, um em cima de cada ponto de base. Então, aqui já fizemos as 4 pétalas de 2 flores. Na lateral, a gente vai trabalhar sempre assim. Na curva, aí muda a quantidade de pontos. Uma, 2 correntes, alonga, laça, que é a primeira alça. A segunda, a terceira e a quarta. Laça, pula um de base. No próximo, 1, 2, 3 e 4. Laça, pula 2 de base. No próximo, 1, 2, 3 e 4. Laça, tira todos da agulha, uma corrente travando. Uma corrente e alonga. Aqui já é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta laçada. Laça, tira todos da agulha, uma corrente travando e uma corrente de separação. Laça, pula um de base e no próximo começa a sequência de 6 pontos altos.
a florzinha em si é dessa forma aqui por toda a volta, a flor. O que vai mudar na curva é a quantidade de pontos altos, mas as flores são iguais a volta toda. Veja que aqui fizemos o primeiro ponto onde tem o marcador, iniciamos com 3 pontos altos. Aqui no final, ficou da mesma forma. Finalizamos aqui a lateral com 3 pontos altos e o último ponto alto ficou no marcador. Aqui na lateral, ficamos com 4 flores. Agora, a gente vai dar início aqui à curva. Então, aqui nos próximos 3 pontos, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos iniciar aqui a primeira flor da curva. É da mesma forma das flores da lateral. Pula um de base e no próximo, vamos iniciar os pontos altos. Aqui na curva, a gente vai fazer 3 pontos altos, entre uma flor e outra. Na lateral, a gente fez 6. Na curva, a gente vai fazer 3. E a gente vai respeitar os aumentos. Então, veja que aqui onde eu fiz o primeiro ponto alto, é um aumento. Então, eu vou fazer o aumento também aqui em cima do aumento. Vou fazer mais um ponto alto no lugar desse aqui. Então, ficou com 2, aqui é um aumento. E no próximo, eu faço o terceiro. Então, aqui já fiz 3 pontos altos. Aonde não tem aumento, a gente faz um ponto alto em cima de cada ponto de base. Aonde tem aumento, a gente vai respeitar os aumentos. Temos que fazer 6 aumentos aqui também nessa volta.
pula um de base e no próximo, vamos começar a fazer aqui os 3 pontos altos. 1, 2, veja que no próximo aqui já seria o aumento, né? Mas, se eu fizer um ponto alto aqui, já vai fazer o terceiro ponto e já ia para a sequência da flor. Então, eu vou fazer o aumento aqui, ó, nesse anterior. Que daí, esse aqui eu vou pular para fazer a flor. Ó, fiz 2 aqui nesse mesmo, mais um. Então, o aumento que era para ser aqui em cima, eu adiantei e fiz aqui. Agora, eu faço aqui o início da flor. Aqui a gente vai pular, né? Que aqui seria o aumento. Mas então, aqui a gente pula esse e vamos para o próximo. Pula um de base, aqui, 1, 2 e 3. Então, veja que aqui a gente já fez 2 aumentos. No final da curva, temos que ter 6 aumentos. Veja que eu vou pular esse e o próximo seria aqui, ó, bem em cima do aumento, ok? Então, vamos fazer aqui, em cima, onde é o aumento. 2, 3 e 4. Agora, para fazer a próxima pétala, teríamos que pular 2 pontos. Nesse caso, vamos pular só um, daí já fica como se fosse o aumento. Tá? Então, pula só um. Não importa onde você vai fazer o aumento, se é antes ou depois do aumento da carreira anterior, mas temos que fazer. Então, aqui já fizemos 1, 2 e aqui o terceiro aumento. Então, temos mais 3 aumentos para fazer. Então, vamos continuar nessa mesma dinâmica. Ó, pessoal, então, cheguei aqui, ó, me aproximando aqui do final da curva. Então, aqui, ficamos assim, ó. Vou contar as flores aqui na curva. Vamos virar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 flores, tá? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, se vocês quiserem. Veja que teve uns aumentos que eu fiz aqui, ó, no meio da flor, né? Mas você pode fazer assim, ó. Veja que aqui
fiz o primeiro aumento aqui no bloquinho, né? O outro aumento aqui. Você pode fazer, em vez de fazer aqui no meio, você pode antecipar e fazer aqui aonde temos os pontos altos, no bloquinho de 3 pontos altos. Você pode fazer os aumentos aqui, se optar por isso, tá? Eu fiz assim, ó, aumento em cima de aumento. Aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, que aqui eu só pulei um. Aqui também o quarto, em vez de pular 2, pulei só um. O quinto, aqui também. E agora, a gente vai fazer o sexto aumento, tá? Então, assim, ó, não importa onde você vai fazer o aumento aqui, mas você tem que fazer. Se você optar por fazer só nos bloquinhos, você também pode, ó, dá bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloquinhos de 3 pontos altos, você pode fazer o aumento nos bloquinhos. Eu fiz assim para mostrar para vocês que não importa onde você vai fazer o aumento. O importante é que você faça. Daí a pontuação bate certinho, tá? Então, aqui temos 6 aumentos. Que aqui fiz a última flor da curva. Vou laçar, pula aqui esse ponto. No próximo, um ponto alto. Nesse próximo aqui é o aumento, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Ok? Então, aqui ficou o sexto aumento. Igual o nosso início da curva, ó, iniciamos com 3 pontos altos, no final da curva aqui, a mesma forma, olha. Finalizamos com 3 pontos altos. Temos o marcador, que é indicando a lateral. Então, aqui no marcador, a gente vai fazer igual lá no início, igual a gente iniciou aqui, ó, 3 pontos altos, sendo o primeiro ponto aonde está o marcador. Então, aqui, vou fazer aqui 1, 2 e 3. Pronto, ficou do mesma forma que iniciamos. 6 pontos altos, 3 para cada lado do marcador. E aqui a gente vai fazer a mesma forma que a gente fez aqui nessa lateral. 6 pontos altos entre uma florzinha e a outra. Aqui a gente vai ter a mesma quantidade de flor, que vai ser 4 flores aqui na lateral. E na curva, vamos fazer a mesma distribuição. Vamos ter um total de 7 flores na curva, da mesma forma que fizemos aqui. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mesma coisa, vamos fazer os 6 aumentos e vamos ter 7 flores também aqui nessa outra curva. Bate exato a pontuação, pessoal.
Então, vamos fazer aqui toda a volta, seguindo dessa forma. E no final, a gente vai ter 22 flores, a volta toda. Segui aqui, fiz toda a lateral, fiz a curva com 6 aumentos, fiquei também com 7 flores. Então, tô chegando aqui no final, onde iniciamos aqui. Pula um de base, vamos fazer aqui um ponto alto. No próximo é o aumento, então, vamos fazer 2 pontos altos. Ficando aqui com 3 pontos altos. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, veja. Que igual aqui no início, onde temos o marcador, aqui também ficou da mesma forma. Onde temos o marcador, ficou 3 pontos altos para cada lado. Agora, aqui vamos iniciar a próxima volta. Vou ir aqui para o próximo ponto. Aqui, eu dou uma leve alongada. Vou para o próximo ponto, pegando aqui as 2 alças do ponto, puxar a laçada e alongar. Da mesma forma que a gente iniciou aqui na base, iniciava as voltas. Tira as 2 alças da agulha e uma corrente. Aqui fica sendo meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer também um ponto alto. Fiquei aqui com 2. Então, aqui os 2 pontos altos, vamos fazer aqui uma corrente de separação. Laçar o fio, vamos aqui, ó, bem nesse espacinho aqui no meio. Vamos fazer aqui a primeira pétala. 1, 2, 3, 4 laçada. Vou laçar o fio, tirar todas as alças da agulha, uma corrente para travar. Então, aqui é a 5ª pétala. Vamos fazer aqui 6 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laça. Agora, vamos fazer aqui a 6ª pétala. Uma laçada, 2, veja que sempre alongando. 3 e 4. Laça. Tira todas as alças da agulha, uma corrente para travar. Dessa forma, fizemos aqui as 6 pétalas e uma alça de 6 correntes entre a 5ª e a 6ª pétala. Uma corrente de separação, aqui a gente faz ponto alto em cima de ponto alto. Então, vamos ficar aqui com 6 pontos altos. Dessa forma, 6 pontos altos. Uma corrente de separação. Laça, vamos colocar a agulha aqui, ó, bem nesse miolinho aqui. Puxa uma, alonga, 2, 3 e 4. Laça, tira tudo da agulha, uma corrente para travar. Agora, vamos fazer 6 correntes de separação. 2, 3, 4, 5, 6. Laça o fio, vamos fazer a 6ª pétala. Puxa uma, 2, 3 e 4. Laça, tira todas as alças da agulha, uma corrente para travar. Uma corrente de separação. Vamos aqui em cima dos pontos altos, fazer ponto alto em cima de ponto alto.
2, 3, 4, 5 e 6. Então, a lateral, a gente vai trabalhar dessa forma. Ó, pessoal, então, eu fiz aqui toda a lateral. Cheguei aqui no marcador, já adiantei aqui a primeira flor. Porque a flor não muda nada, tanto na lateral quanto na curva. O que muda é só a quantidade de pontos que vamos fazer aqui entre uma flor e a outra. Então, aqui, aonde temos 3 pontos altos, a gente vai fazer 4. No primeiro, um ponto alto. Nesse ponto do meio, a gente faz 2. E no próximo ponto, 1. Então, é só isso que muda da curva para a lateral. Na curva, temos 3 pontos altos entre uma flor e outra. Agora, a gente vai fazer 4. Então, dou 1 no primeiro, 2 no segundo e 1 no terceiro. O restante é tudo igual. E na lateral, a gente faz ponto em cima de ponto. Que na lateral, a gente tem 6 pontos. Uma corrente de separação. Chegamos aqui no próximo bloquinho com 3 pontos altos. No primeiro, 1 ponto. No segundo, 2. E no próximo, 1. Então, a gente vai fazer essa repetição por toda a volta. A lateral, trabalhamos assim. E na curva, entre uma flor e outra, vamos ficar com 4 pontos altos. Então, terminei aqui a volta. Aqui já podemos cortar esse fio. Olha, vou puxar aqui essa laçada para fazer o fechamento dessa volta. Vou passar aqui numa agulha de tapeceiro. Então, vamos fazer o fechamento. Pula aqui o primeiro ponto. No segundo ponto, vamos passar esse fio para trás e voltar aqui, ó, dentro do ponto que a gente estava fazendo. Então, assim fica o fechamento. Vou passar aqui naquele ponto que a gente pulou. E aqui agora é só fazer o arremate. Eu vou pegar aqui, ó, esses 2 fios do início e do final. Vou dar 2 nó. Essas 2 pontas, vou esconder aqui por trás de alguns pontos, colocar um pinguinho de cola, cortar o excesso e assim fica feito o arremate. Então, vamos recapitular aqui o que foi feito aqui na curva. Então, aqui na curva, a gente ficou com, no intervalo de uma flor e outra, a gente ficou com 4 pontos altos, né? Então, ficamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes na curva, 6 vezes com intervalo de 4 pontos altos. Nas lateral, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 com intervalos com 6 pontos altos. E o total de flores, a volta toda, a gente ficou com 22 flores. Então, isso quer dizer que a gente vai ter 22 bicos, porque aonde temos a flor é aonde a gente vai fazer os bicos. Então, agora a próxima volta, eu vou trabalhar aqui com o fio verde.
também de espessura 6. Você pode também, esse meu fio aqui, ele é um fio liso, não é mesclado. Mas você pode trabalhar com o fio mesclado, se você quiser, tá? Isso aí vai como você preferir. Então, eu vou trabalhar aqui com o fio verde, fazer aqui a minha laçada inicial. Então, eu estou aqui, ó. Aqui a curva, bem aqui nesse marcador, é início da lateral. Então, eu vou iniciar aqui nesse primeiro espaço de 6 pontos altos. Então, aqui, vou pular o primeiro ponto. No segundo ponto, vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou levar a agulha, vou laçar, vou levar a agulha aqui, ó, dentro desse ponto baixo. E vou fazer um meio ponto alto. Puxei. Agora, eu vou laçar e tirar todos da agulha. Então, eu fiz um picô. Ao invés de prender aqui com um ponto baixo, eu fiz um meio ponto alto. Agora, eu vou pular 1, 2, no terceiro, vou prender com um ponto baixo. Então, aqui, fiquei com um picô de 3 correntes, fechado com meio ponto alto. Agora, a gente vai entrar aqui dentro dessa alça. Vou fazer aqui uma corrente, laço o fio e vamos trabalhar pontos altos aqui dentro da alça. Então, a gente vai fazer um total de 10 pontos altos. Fiz aqui 10 pontos altos. Uma corrente de separação. Vamos aqui em cima dos pontos altos, pular o primeiro. No segundo, fazer um ponto baixo. Vamos subir aqui 3 correntes para fazer o picô. Laçar o fio. Vamos levar a agulha aqui dentro do ponto baixo e fazer um meio ponto alto. Pula 1, 2 e no próximo, um ponto baixo. Ficamos novamente aqui com um picô. Uma corrente de separação, vamos aqui para a alça, trabalhar 10 pontos altos. Fiz aqui os 10 pontos altos. Uma corrente, pula um ponto, no próximo um ponto baixo. 3 correntes, laça o fio, volta aqui no ponto baixo e fazer um meio ponto. Pula 2 pontos, no próximo um ponto baixo. Então, dessa forma, a gente vai fazer por toda a volta. Tanto na lateral quanto na curva, a gente vai trabalhar da mesma forma. Aqui na curva, onde a gente tem só 4 pontos altos, a gente vai trabalhar, não vai pular nenhum. A gente vai fazer aqui a corrente e fazer o ponto baixo aqui no primeiro ponto. 3 correntes para o picô. Vamos fechar aqui com
um meio ponto alto, pula 2 e aqui no último faz o ponto baixo. A gente vai fazer da mesma forma, só que aqui a gente pula o primeiro e o último, né? Aqui é onde a gente tem 6 pontos altos. E aqui, como a gente tem só 4, a gente trabalha no primeiro, pula o segundo e o terceiro e um ponto baixo no quarto. É só isso que diferencia aqui. Chegando aqui no final da volta, vou aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, aqui vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui já podemos cortar esse fio. Vou puxar aqui ele pra frente e agora para trás. Vou amarrar aqui a ponta do início e a do final, dando 2 nós. Dessa forma. Aqui depois a gente pega, esconde esse fio por trás de alguns pontos, coloca um pinguinho de cola, corta o excesso e ficará pronto o arremate. Então, essa volta com o verde está pronta. Ó, pessoal, então, a gente vai voltar aqui com o fio natural. Quero mostrar para vocês que eu já dei uma adiantada aqui, colocando as pérolas nas florzinhas. A pérola é bem opcional, se você quer colocar, né? Eu coloquei em cada florzinha, coloquei uma pérola. Eu passo o fio aqui dentro da pérola, jogo a ponta para trás e a outra também. Aqui atrás, dou 2 nozinhos, corto o excesso e coloco um pinguinho de cola. Um jeito bem simples de colocar. Agora, a gente vai voltar aqui com o fio natural. Vamos dar sequência aqui ao bico. Então, aqui temos, aqui no verde, 10 pontos altos. Ó, quero mostrar para vocês aonde a gente vai trabalhar aqui nessa volta. Vamos olhar aqui, ó, o ponto. O ponto tem aqui, ó, essa primeira alça, essa segunda alça, e se você virar um pouco mais, você vai ver que tem aqui a terceira alça. É nela que a gente vai trabalhar, ó. 1, 2, e aqui atrás, ó, a terceira. Para você pegar ela assim com facilidade, a hora que você vai pegar, você pega aqui, ó, a segunda alça, ergue e já joga a agulha para trás, ó. Automaticamente ela já entra na agulha, ó. Pega aqui, por trás, a segunda alça e joga para trás, ó. Já pega a terceira. Então, vamos lá. Dei aqui a laçada inicial. Eu vou pular aqui o primeiro ponto. Eu vou no segundo. A primeira alça, a segunda, eu vou pegar aqui a terceira alça. E vou fazer nela um ponto alto. Uma corrente de separação. Na próxima alça, olha, fazendo da forma que eu falei, ó. Pega a segunda alça, joga a agulha para trás e você já consegue pegar com facilidade a terceira alça. Mais um ponto alto. Sempre com uma corrente de separação. E assim a gente vai seguir até o penúltimo ponto, fazendo pontos altos separados por uma corrente. Cheguei aqui, então, no penúltimo ponto. Então, fiquei aqui com 8 pontos altos separados por uma corrente, porque a gente pulou o primeiro e pulou o último.
tá? Então, por que que eu quis pegar aqui na terceira alça? Porque eu quero deixar aqui, ó, esse relevo aqui como um detalhe, ó. Fica como se fosse uma correntinha aqui por cima. Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro, ó. Dentro dessa alcinha aqui, que a gente fez aqui entre um bico e o outro, a gente vai fazer aqui um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, na mesma alça, ficando assim. Vamos agora para o outro bico, pula o primeiro, no segundo, pegando aqui a terceira alça. Vamos fazer novamente 8 pontos altos, separados por uma corrente. Oito pontos altos separados por uma corrente. Vamos aqui na alcinha, aqui verde. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Laça o fio, vamos para o próximo bico. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui por toda a volta. Chegando aqui no final da volta, vamos prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que fizemos. Agora, vamos continuar com o mesmo fio. Para iniciar a próxima volta, eu vou fazer um ponto baixo nesse primeiro espaço de uma corrente. Aqui eu vou subir duas correntes que dá a altura de um ponto alto e mais uma de separação. Vou fazer pontos altos nesses espaços de uma corrente. Uma corrente, mais um ponto alto. Uma corrente e mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos, perdão, com 4 pontos altos. Aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aqui nesse quarto ponto, eu vou fazer 2 correntes. Nos demais, eu fiz uma corrente de separação. No quarto, eu faço 2. E vou fazer o quinto ponto junto com o quarto. Então, aqui, nesse intervalo, ficamos aqui com 2 pontos altos. Agora, aqui, a gente vai repetir o que fez pra cá. Uma corrente, um ponto alto no intervalo. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e aqui no último intervalo de uma corrente, mais um ponto alto. Então, ficamos assim. Aqui a gente faz uma corrente, vamos aqui nesse espaço fazer um ponto baixo, uma corrente, e aqui a gente já vai aqui para o primeiro espaço do bico, fazendo um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, aqui fizemos 4 pontos altos. 2 correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Ficamos dessa forma. Uma corrente, um ponto baixo aqui nesse espaço, olha. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui por toda a volta. Fiz aqui toda a volta, chegando aqui no final. Vou prender com
um ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu vou o ponto baixo, uma na segunda corrente. Dessa forma. Aqui podemos cortar o fio. Que a próxima volta, a gente vai fazer um biquinho de acabamento com outra cor. Aqui eu vou pegar o fio do início e o do final, vou aproximar aqui eles. Dar 2 nó, esconder as pontas por trás de alguns pontos, e dessa forma fica feito o arremate. Então, agora vamos dar início à próxima volta, que é a última, que é o biquinho de acabamento. Eu vou trabalhar aqui com esse fio, ele é uma cor, deixa eu ver aqui, ele é um marsala. Ó, eu procurei um que combinava com esse tom aqui que eu usei mesclado. Pra mim fazer aqui o biquinho de acabamento. Se você quiser trabalhar com a mesma cor que você trabalhou aqui, pode ser. Então, vamos aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto baixo. Vou pular aqui o primeiro ponto. Aqui nesse intervalo aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Subir 3 correntes. E vou aqui no ponto baixo e vou pegar, fazer um ponto baixo nele, fechando assim um picô. Nesse próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes. Levo a agulha aqui, ó, atrás do ponto baixo, fecho o picô. Um ponto baixo no próximo espaço. Tenho 2 picô. Vou fazer mais um de 3 correntes. Agora, já tenho 3 picô feito com 3 correntes. Cheguei aqui no espaço onde eu tenho 2 correntes, vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um picô maior. Vou fazer 6 correntes. E vou fechar aqui atrás, ó. Atrás do ponto baixo, fecha o picô. Vou fazer mais um ponto baixo no mesmo espaço. Então, aqui, fiquei aqui com o picô central, que é o maior. Desse lado, vamos repetir o que a gente fez aqui nesse lado. 3 picô feito com 3 correntes. Volto aqui atrás, um ponto baixo, fechando o picô. Mais um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo, fechando o picô. Ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo, fechando o picô. No último espaço, um ponto baixo. Então, aqui, a mesma quantidade de picô que fizemos de um lado, repetimos do outro. Agora, aqui, eu vou fazer, eu vou colocar a agulha aqui, ó, nesse espaço aqui, antes do ponto baixo, vou puxar uma laçada. Vou nesse espaço depois do ponto baixo e vou puxar mais uma laçada. Agora, eu laço, tiro as 3 alças de uma vez. Vou aqui para o primeiro espaço e já começo o que a gente fez aqui. Já começo fazendo aqui os picô. Fiz aqui os 3 picô, vou fazer aqui 6 correntes para fazer o picô central. Um ponto baixo dentro do mesmo espaço. Veja que nos espaços de uma corrente, a gente fica com um ponto baixo dentro. No espaço de 2 correntes, 2 pontos baixos.
Então, vamos fazer dessa forma por toda a volta. Chegando aqui no final. Vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Aqui podemos cortar o fio. E assim fazer o arremate. Vou pegar aqui a ponta do início e a do final. Vou dar 2 nó. Vou esconder esses fios por trás de alguns pontos, colocar um pinguinho de cola, cortar o excesso e dessa forma o arremate fica pronto. Ó, pessoal, então aqui ficou pronto o nosso trabalho, olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam fazer aí o de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Isso faz com que eu possa vir mais vezes trazer novidades aqui para vocês. Então, muito obrigada, fiquem com Deus, um forte abraço e até um próximo vídeo.